E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal, a gente vai abordar a questão das trocas, né? Então a gente já viu algumas ideias, alguns conceitos que podem ajudar a avaliar certas trocas, né? Então, por exemplo, é a questão quando a gente tiver uma vantagem material, né? Então a gente pode começar a procurar trocas para simplificar a posição, para levar para um final onde a gente vai ter menos dificuldade para converter a vantagem, né? E ao mesmo tempo, o contrário, né? Quando a gente tem desvantagem material, a gente deve tentar evitar trocas, né? Para tentar manter mais peças para conseguir criar contra-jogo, né? Então esses conceitos vão ajudando a gente a avaliar as trocas, né? Avaliar as posições para ver se uma troca é boa ou não para a gente, né? Então, para mostrar mais um exemplo aqui para vocês de ilustração, eu vou mostrar uma partida do Fischer com o Petrosyan num torneio de candidatos em 1971. Então, foi uma siciliana Can, bispo D3. O Petrosyan jogou essa linha de cavalo C6 que eu acho que é um pouquinho estranha, mas cavalo por, peão por, porque agora o A6 não faz tanto sentido, né? Porque as pretas não conseguem mais jogar, não existe mais a possibilidade de jogar B5, né? Mas totalmente jogável, acredito eu. Veio roque, D5, e aqui o Fischer jogou com C4. A ideia dele é aproveitar que o rei das pretas está no centro e aí tentar abrir a posição, né? Para criar chances de ataque. E o cavalo F6, C toma D5. C por D5, E por D5, E por D5. Então aqui o Fischer consegue abrir totalmente a posição, né? As pretas têm um peão da dama isolado, passado, mais isolado, né? Tem um peão em A6 ali que ficou isolado. Então as trocas acabaram debilitando a estrutura de peões das pretas. Veio o cavalo C3, bispo E7, e aqui o Fischer jogou com dama 4 cheque, né? E aqui o Petrosyan poderia ter jogado bispo D7, provavelmente ideias como dama D4 surgiriam. E aí roque, com uma posição tensa, né? Porque, bom, acho que depois de cavalo por D5 deve ter certa compensação aqui pelo material que foi sacrificado, né? Por exemplo, uma linha assim. Mas o Petrosyan jogou com dama D7 para levar para o final, né? Que assim, pode ser questionável já por conta da estrutura de peões das pretas, né? Que no final vai ser muito mais fácil de atacar esses peões do que no meio jogo, né? Onde tem muita ideia de ataque ainda com tanta peça no tabuleiro. Veio torre 1. Aqui o Petrosyan jogou dama por A4, né? Trocando as damas, cavalo por A4. Então a troca de damas não sei se ajudou muito a posição das pretas justamente por causa da estrutura, né? Veio bispo E6, bispo E3, roque. Então pensando aqui já, aqui o branco tem uma estrutura de peões superior, mas só falar que tem uma estrutura de peões superior não vai ganhar a partida, né? Então aqui o Fischer propõe outra troca, né? Aproveitando que tem um peão da dama isolado, né? Quanto mais trocas tiver, mais fraco vai ficar a estrutura em geral das pretas, né? Então veio aqui bispo C5, né? Oferecendo a troca dos bispos. Veio torre de F8, bispo por E7, torre por E7. Então aqui simplificou mais um pouco a posição. E agora o Fischer jogou o lance B4, né, para fixar o peão em A6. Né? Agora se o preto joga A5, por exemplo, as brancas jogam B5. Né? E agora tem um peão passado aqui que não é facilmente atacado. E o peão de A5 continua sendo uma possível fraqueza. Mas aqui veio o F8 e era fixa numa casa branca, né, que o bispo de D3 agora pode atacar com relativa facilidade. Veio o cavalo C5, melhorando a posição do cavalo, atacando o peão em A6 e pressionando o bispo de E6. Veio o bispo C8, defendendo o peão de A. F3. E aqui jogou um lance tipo que dói na alma fazer assim o Petrosyan, mas tipo dói na alma mesmo, assim. Que é a torre de E A7 aqui, porque dobra numa coluna fechada só para defender o peão, ou sei lá, o que seja, né? É bem difícil justificar esse lance. Aqui veio a torre 5, né? A ideia é colocar a torre de A no jogo, né? Colocar na coluna aberta e ainda pressionar o peão de D5. E aqui veio o bispo D7, né? E aqui que veio uma decisão totalmente curiosa do Fischer, né? Curiosa, mas totalmente instrutiva também, porque aqui ele jogou cavalo por D7, tá? Então
Pô, ele trocou um mega cavalo, né? O cavalo tá em C5 aqui, um posto avançado defendido por um peão, pelo bispo mal das pretas, né? Um bispo que está fixado pelos próprios peões e ele não tem nenhuma atividade, né? Então aqui o que acontece, né? Se a gente passa a vez aqui pro preto, depois de bispo B5, eu realmente não sei se toda aquela vantagem que as brancas tinham realmente ainda existe, né? Porque o bispo vem para anular a pressão aqui do bispo de D3, apoia o peão de A, e aí só para ilustrar, né, caso o branco troque A por B5, ó, já tem uma pressão em A2, né? Agora sim já está mais justificado a dobrada das colunas. Claro que não ia acontecer isso, mas ajuda um pouco a reduzir essa pressão, né? Então pensando nisso, depois de cavalo por D7, torre por D7, não tem mais bispo B5, então continua tendo a pressão aqui no peão de A6, né? Opa. Continua tendo a pressão aqui no peão de A6. E aqui veio o torre C1. E de novo, né? A posição está meio aberta, né? Então o bispo vai ser um pouquinho superior ao cavalo, por exemplo. Então os elementos começam a se misturar, né? E aí, quem entender melhor os detalhes da posição, que no caso aqui foi o Fischer, acaba se saindo melhor, né? Aqui as brancas têm o controle da coluna C, o controle da coluna E e pressão no peão de A6 e no peão de H7 também, né? E as pretas não têm contra-jogo visível. Bom, aí veio o torre D6. E aí deixou entrar em C7, então a gente está ativando a torre aqui. Ameaçou a torre E7, que já não é tão simples de evitar. Veio o cavalo D7, torre 2, G6. E aí veio trazendo o rei com rei F2, H5. E aqui jogou com F4 o Fischer, né, com a ideia de jogar em alguns casos F5, mas também rei G3 e H4, rei G5 poderia ser uma ideia, né, para atacar pelas casas pretas. Aqui tentou jogar com H4 Petrosian para evitar o lance rei G3, só que aí veio F3, ameaçando rei G4 aqui para tomar o peão de H. E aí o Petrosian teve que jogar um lance F5 aqui para evitar, só que o problema é que já, né, abriu a sétima fileira para a torre branca, né? E aí o peão de G6 pode virar um problema, o rei das pretas está ali meio enclausurado. Veio o rei E3, né, ameaçando o rei D4, D4 cheque, rei D2. E agora todos os avanços de peões que as pretas acabaram fazendo debilitou muito a posição, né? Tentou cavalo B6 aqui o Petrosian, mas depois de torre de E7, né, torres dobradas aqui, e a partida não durou muito. Veio o cavalo D5, torre F7, rei 8, torre B7, cavalo por F4, bispo C4, né? E aqui o Petrosian abandonou porque vai acabar perdendo muito material, né? O computador daqui para mim que cavalo E6, né? Torre F7, rei F8, bispo E6 e tipo, além do material ainda tá mais, o preto tá levando ataque ainda, né? Então aqui o preto provavelmente não sobreviveria, né? Mas aqui o ponto, né, só para enaltecer a questão das trocas ali, né, principalmente a troca do cavalo, entre aspas, na teoria, né, o cavalo bom pelo bispo mal, né. A gente não pode ter preconceito também com as trocas, né. Se a troca, a gente tem que ver cada posição como uma posição. A gente vai ter os conceitos, né, a gente vai ter os conceitos para apoiar nossa tomada de decisão, mas a gente não pode ter aqui preconceitos. É importante não ter preconceitos aqui para tipo fazer um lance entre aspas estranho, como foi o cavalo por D7, né? Mas, né, vamos tentar ver toda a posição como uma posição e usar essas ideias que a gente aprende vendo ou partidas de outros jogadores, né? Possivelmente jogadores mais fortes, jogadores mais que foram campeões mundiais, jogadores muito fortes no decorrer do tempo, né, para apoiar a nossa tomada de decisão, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.